Como os primeiros cristãos entendiam isso? Irineu de Leão. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado, então todo Israel será salvo, como diz o apóstolo. Ou seja, esse é o tempo dos gentios. Israel vai voltar a ser primazia novamente, vai ter um despertar, Orígenes. Depois que a plenitude das nações tiver entrado, então todo Israel será salvo. João Crisóstomo. Ele mostra que o endurecimento não será permanente, pois quando a plenitude dos gentios entrar, então também eles serão salvos. Teodoreto de Ciro. Depois que a multidão dos gentios tiver crido, então também Israel participará da salvação. Ou seja, depois do tempo dos gentios ia vir uma geração de israelitas que iria dar frutos, pois ia acabar o endurecimento. Quando fala disso, pessoal, é profeticamente, tá? Aqui está se utilizando da previsão divina. E quando fala isso é de maioria. Tem muitos judeus que acreditam em Jesus, tá? Mas é claro que a maioria esmagadora é estrangeiros ainda, os crentes em Jesus. Vamos falar um pouquinho agora da ruína de Jerusalém, né? Eusébio de Cesareia. Sobre as profecias de Cristo. Aqui falando da mãe, né, que comeu o filho. Né, e aqui as profecias de Cristo. É justo acrescentar a pregação infalível de nosso Salvador, pela qual mostrava essas mesmas coisas, quando profetizava assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Somando o número total de mortos, o escritor diz que pela fome e pela espada pereceram 1.100.000 pessoas, que os rebeldes e bandidos que ainda sobraram foram se denunciando. Uns aos outros, depois da tomada da cidade, foram executados, que os jovens mais esbeltos e que sobressaíam por sua beleza física foram reservados para a cerimônia do triunfo. E do resto da população, os que passavam de 17 anos, uns eram enviados acorrentados aos trabalhos forçados no Egito, e outros mais numerosos foram distribuídos pelas províncias para fazê-los perecer nos teatros pela espada ou pelas feras. E os que ainda não tinham chegado aos 17 anos eram conduzidos cativos para serem vendidos. Somente deste os números davam um total de uns 90.000. Esses acontecimentos ocorreram deste modo no segundo ano do império de Vespasiano, segundo as predições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por seu divino poder, havia visto de antemão estas mesmas coisas, como já estivessem presentes, e havia chorado lá em Jerusalém. Ou seja, os primeiros cristãos reconheciam o cumprimento dessas coisas, pessoal. Então a gente não pode pegar tudo e jogar para o futuro, correto? Justino também fala da ruína de Jerusalém já cumprida. Vários dos primeiros cristãos, correto? E aqui, o inverno. Por que ele fala no inverno? O inverno dificultava as condições de viagem, chegando mesmo a imobilizar a maioria dos exércitos. No inverno, os leitos dos riachos, que de outro modo estariam secos, ficavam inundados e difíceis de atravessar. Alguns fugitivos de Jerusalém tentavam escapar ao cerco dos soldados romanos no inverno e retardando a fuga por causa dos riachos inundados. Acabavam novamente cercados e chacinados. A lei judaica proibia que no sábado se cavalgasse qualquer tipo de montaria, ou se utilizasse qualquer outro meio de transporte. Até mesmo a distância a ser percorrida pelo caminhante era regulamentada. Transporte e passagem eram, pois, difíceis de obter no sábado, sobretudo quando moradores de Jerusalém desejassem fugir secretamente, sem ser desafiados pelo patriotismo dos zelotes. O sábado podia ser violado para salvar vidas, mas quem não pudesse reconhecer a urgência da situação não cooperaria se Jerusalém fosse sitiada no ano sabático. Correto? Então por isso que Jesus fala no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque é uma ocorrência nacional, tá?
Como eu disse, Jesus se baseava em Daniel, logo então essa aflição duraria os mesmos tempos de Daniel. Agora, a questão das 70 semanas, pessoal. Quando que isso começou a ficar, né? A última semana vai se cumprir. Do século V em diante, tá? Os primeiros cristãos, aqueles mais próximos do período apostólico, viam as 70 semanas como cumpridas no primeiro século, culminando na morte de Cristo e na desolação do templo em 70. A ideia de 70 semanas futuristas, como uma pausa entre a 69ª e a 70ª semana, não existia entre os cristãos dos primeiros séculos. Essa interpretação só surge muito mais tarde, especialmente com Teodorico de Mopsuestia, do século V, e muito depois com o protestantismo dispensacionalista no século XIX. Ou seja, a leitura futurista das 70 semanas ela é tardia. A leitura de cumprimento do primeiro século é a original e universal entre os primeiros cristãos, sem contar também a histórica que é na parte de Antíoco IV Epífanes, tá, pessoal?